Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versos 19 a 26. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Diz-nos assim a palavra do nosso Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por esta palavra que vem a nós, ao tempo que pedimos a iluminação do Teu Espírito para a compreensão desse texto, e na ajuda e intervenção do Senhor, a aplicação dele às nossas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Tenho uma visão privilegiada aqui do púlpito, porque consigo perceber características que são muito pessoais de cada um. E não apenas características físicas, mas dons específicos que Deus deu a cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Nós somos diferentes, e esta diferença é o que dá sentido à igreja, porque nós nos completamos. Porque assim, no exercício das nossas atividades, dos dons que Deus nos deu, nós servimos ao Senhor como corpo de Cristo. É interessante, meus irmãos, que embora sejamos tão diferentes uns dos outros, embora tenhamos aptidões distintas uns dos outros, e ressalto mais uma vez, é bom que seja assim, existem questões, características, e por que não dizer marcas distintivas, que todos nós, quero crer, todos nós possuímos, ou pelo menos deveríamos possuir. Marcas essas que identificam um cristão verdadeiro. Quando olho para o texto que nós acabamos de ler, tendo como base a vida de Barnabé, eu consigo perceber em Barnabé marcas distintivas de um verdadeiro cristão. No ano de 2020, nós veiculamos, ainda por ocasião da pandemia, no canal do YouTube da igreja, uma série de meditações intitulada Personagens. Esta série lidou ou tratou de expor o testemunho de muitos irmãos, homens e mulheres, que ao longo do tempo, pelo seu testemunho, pela sua conduta, por ações efetivas para a glória de Deus, em obediência à palavra do Senhor, foram dignos de registro no texto sagrado. E um destes personagens é exatamente Barnabé. Ele foi digno de nota por causa do seu legado, pelo seu testemunho, pela dedicação à obra de Deus. No texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que a perseguição promoveu necessariamente na diáspora, quando os judeus saíram de Jerusalém, aquilo que teria sido ordem de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Muitas coisas aconteceram na igreja de Jerusalém antes desta dispersão. Fica-nos claro
que, embora aqueles primeiros irmãos tenham compreendido a missão de Jesus, ou a missão que Jesus lhes deu, de anunciar o Evangelho em todos os lugares, pareceu-lhes confortável permanecer em Jerusalém. Os discípulos, os apóstolos, estavam ensinando o poder de Deus se revelar a eles. Grandes multidões se ajuntavam. O poder de Deus era manifesto na exposição do texto sagrado. No entanto, veio então a perseguição. E quero crer como instrumento de Deus, da providência divina, para espalhar os crentes. E enquanto eles alcançavam outros lugares, eles pregavam o Evangelho para outros judeus, para helenistas como os gregos, no texto que nós acabamos de ouvir. Igrejas eram plantadas e o reino de Deus alcançava mais e mais pessoas. Barnabé está neste contexto de pregação. Barnabé está neste contexto de evangelização, sendo um parceiro de Paulo em viagens missionárias. Na ocasião, quando destacamos o personagem Barnabé, identificamos três lições importantes ou características importantes de Barnabé, que, se você não lembra, eu te convido depois a procurar lá para meados do ano de 2020 no canal da igreja, essa série intitulada Personagens, tendo Barnabé como seu personagem principal. Naquele momento, destacamos que Barnabé era generoso, exortador e missionário. Três características pessoais de Barnabé. Mas ao mesmo tempo que eram características de Barnabé, eram características, marcas que deveriam ser espelhadas na vida de todo cristão. Todo cristão é chamado a ser alguém generoso, abnegado, um exortador. E aqui exortador não é aquele que chama atenção apenas, mas alguém que estende a mão. O termo grego no Novo Testamento é utilizado como uma expressão de alguém que chama o amigo do lado, não apenas para apontar a falha, mas para oferecer-lhe ajuda. Barnabé era este homem, bem como alguém comprometido com missões. Estas eram, sem dúvidas, qualidades marcantes de um verdadeiro servo de Deus. Contudo, irmãos, quando nós caminhamos na história neotestamentária, nós percebemos que Barnabé nos oferece ainda outras características muito pessoais, mas que ao mesmo tempo são gerais e devem fazer parte da nossa vida como cristãos. Este aqui foi o primeiro relato de como aquela seita incipiente do primeiro século ganhou corpo, e aqueles discípulos de Jesus foram chamados de pequenos cristos, ou simplesmente cristãos, porque viviam pela fé que eles pregavam. Enquanto refletia sobre esse texto, eu fiquei imaginando como pode alguém possuir tantas características especiais, pessoais e gerais, que devem espelhar o povo de Deus ao longo da nossa vida e da nossa caminhada. Como Barnabé pode concentrar tantas qualidades cristãs em si mesmo? E foi então que, relendo o texto, percebi no verso 24 a resposta para os meus questionamentos, onde o texto nos apresenta, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, nos apresenta outras três características de Barnabé, que devem ser também marcas gerais, características de um verdadeiro cristão. Verso 24 diz que esse homem, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Bondade, ser cheio do Espírito Santo e viver por fé são marcas destacadas na vida e no ministério de Barnabé, que, embora neste contexto refira-se a ele enquanto pessoa, tratam-se também, ao mesmo tempo, de características gerais que todo cristão deve possuir na sua vida. Então, a primeira marca de um cristão verdadeiro, tendo como base o exemplo de Barnabé,
é a bondade. O termo grego aqui traduzido por bondade é o termo ágathos, que tem sentido de ser alguém que possui qualidades positivas, mas não qualquer qualidade positiva. Qualidades especialmente positivas, apropriadas a uma coisa específica. Quando a Bíblia refere-se a Barnabé como sendo algo bom, está implícito no próprio termo a ideia de que Barnabé era alguém bom, bondoso, do ponto de vista da fé que ele professava. O que notamos nesse texto é que Barnabé, no relato de Lucas, é que Barnabé não se limita àquilo que era comum a todas as pessoas. Joãozinho é uma pessoa boa, Mariazinha é uma pessoa boa. Barnabé é um bom cristão. Possui uma marca distintiva, algo que era evidente de maneira especial na vida de cristãos verdadeiros. E aqui, meus queridos, trata-se de algo específico e não geral, quando aplicado à vida de Barnabé. Do mesmo modo, nós como cristãos, precisamos ser identificados como pessoas que produzem bondade de forma específica. Não uma bondade geral, comum, mas algo que evidencia a ação de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque bondade é característica, marca daquilo que Paulo chamou de fruto do Espírito, que está descrito no texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que passo a ler para os irmãos. E naquele texto Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É interessante observar que a bondade é uma característica da ação do Espírito Santo. E isso significa dizer que todos aqueles que passaram pelo novo nascimento, aqueles que tiveram uma experiência pessoal de conversão com Jesus, brota-lhes no coração este fruto do Espírito chamado de bondade, ágathos. Bondade é, portanto, uma marca distintiva, uma qualidade necessária para um cristão verdadeiro, e não uma característica esporádica que se manifesta de forma comum na vida das pessoas. Pense comigo. Se por um lado existem muitas pessoas que podem demonstrar gestos de bondade, sem contudo crer em Jesus como seu Salvador, e isso é verdade, muito possivelmente você conhece alguém que não confessa Jesus como Senhor da sua vida, que exerce para com as pessoas que estão à sua volta, para a comunidade, atos, gestos de bondade. Se por um lado isso é verdade, e é verdade, na teologia chamamos isso de graça comum. Por outro, na vida de um cristão, a bondade como característica especial não é algo eventual, mas algo necessário, que traz identificação e selo de pertencimento. Trata-se, portanto, de uma marca distintiva, uma consequência da graça especial de Deus na regeneração. Então, se existem descrentes que são em determinados momentos ou fases da vida bondosos, por outro, todos os cristãos, em todos os momentos, deveriam externar aquilo que o texto tem chamado de bondade, como evidência da sua conversão. Pense comigo, a bondade é hoje uma marca da sua vida. As pessoas à sua volta conseguem identificar na sua vida, no seu caráter, nos seus relacionamentos, na ligação entre a fé que você professa neste lugar, como membro desta igreja, membro de outra igreja, qualquer que seja, uma característica que evidencia o Deus que mora dentro de você? Este é um questionamento pertinente, que deve nos provocar uma reflexão.
Senão, nós precisamos repensar o nosso relacionamento com Deus. A segunda marca que Lucas evidencia nesse texto, que está presente na vida e no testemunho de Barnabé, é que ele é cheio do Espírito Santo. É interessante, irmãos, como o próprio Jesus, e esse texto está narrado em Atos 1:8, fez menção de uma promessa, de que quando ele voltasse para o Pai, ele não deixaria os seus seguidores, os seus discípulos, missionários, a sua igreja, sem a presença de Deus, mas ele lhes mandaria um outro Consolador. Em Atos 1:8, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta foi a promessa de Jesus quando se aproximava do tempo de ser assunto aos céus. Deus não é apenas um Deus de promessas. Deus é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Um pouco mais adiante, no dia de Pentecostes, texto contido em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, diz-nos assim, o cumprimento da promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Invariavelmente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus era concedido aos seus servos para lhes proporcionar sucesso numa missão específica. No Antigo Testamento percebemos Deus derramando o seu Espírito de forma especial sobre profetas, sacerdotes e reis, que tinham como finalidade, no exercício dos seus ministérios de liderança, conduzir o povo de Deus. E estas eram instituições constituídas pelo próprio Deus. E Deus então derramava o seu Espírito sobre estes homens. No Novo Testamento, entretanto, nós percebemos que o derramar do mesmo Espírito se dava não apenas nas autoridades, àqueles que tinham missões pontuais e específicas, mas a todos que creram em Jesus Cristo, que tiveram uma experiência pessoal com Jesus. O texto nos diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Todos os cristãos, para serem testemunhas de Cristo, onde quer que eles estejam, precisam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque ou nós servimos a um Senhor ou a outro Senhor, é impossível agradar aos dois. E quando possuímos esta característica distintiva de um verdadeiro cristão, alguém que é cheio do Espírito Santo, duas conclusões nos são possíveis. A primeira delas, todo cristão verdadeiro é cheio do Espírito Santo. O texto nos diz isso. E em segundo lugar, todo cristão verdadeiro tem uma missão. Deus não te chamou para ser filho dele. Deus não te chamou a fazer parte do corpo de Cristo, para que você se tornasse um mero espectador da plantação do seu reino, mas te chamou com uma missão, a missão de propagar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Ser cheio do Espírito Santo significa necessariamente lutar contra aquilo que Paulo chama também lá em Gálatas capítulo 5 como as obras da carne, para que possamos então produzir o fruto do Espírito.
Não existe meio termo. Ou somos de Jesus, ou somos contra Jesus. Ou somos cheios do Espírito Santo, ou vivemos entregues às obras da carne. Falamos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, Deus não realiza a obra pela metade. Existem muitas pessoas que estão enganando-os a si mesmos, porque acreditam que por fazerem parte de uma igreja, qualquer que seja, por melhor que seja a doutrina desta igreja, a disciplina, a teologia desta igreja, essas pessoas então estão seguras de serem crentes verdadeiros. Todas estas coisas são importantes. Uma boa teologia, uma boa vida doutrinária, disciplinar, cuidado mútuo, tudo isso é muito importante e devem ser buscados. No entanto, irmãos, estas coisas são consequências e não a causa da nossa filiação. Eu não sou filho de Jesus porque faço parte de uma boa igreja. Eu sirvo em uma boa igreja porque sou filho de Jesus. A nossa filiação advém de um encontro pessoal com Jesus, transformador, e não pelo exercício das minhas aptidões particulares. Em terceiro lugar, nós percebemos que Barnabé era um homem conhecido e reconhecido por sua fé. O autor de Hebreus, ao falar de fé, ele resume este presente de Deus aos seres humanos como sendo uma certeza de coisas que nós esperamos e uma convicção interior que afeta as nossas decisões em fatos que nós não vemos. Irmãos, o cristianismo é uma experiência de fé. Pense comigo, nós afirmamos com certeza coisas que temos convicção de que são verdadeiras em nosso coração, embora nunca tenhamos visto. Nós vivemos por algo que nós cremos no coração. Nos primeiros séculos, muitos cristãos foram perseguidos, e aqui, no texto que lemos, nós temos o relato do primeiro mártir. Estevão foi o primeiro servo de Deus a ser martirizado. Por quê? Porque era alguém que cometia crimes? Alguém que ofendia as pessoas? Não, porque era homem íntegro, reto, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Ou então, diácono Estevão foi acusado injustamente, falsas testemunhas levantaram, ele foi martirizado, morrendo lentamente, apedrejado, e enquanto morria, viu a glória de Deus, e pediu perdão a Deus pelos seus algozes. Muitos são os relatos históricos de mártires, de pessoas que foram degoladas, como o apóstolo Paulo, abandonados, banidos, como João, outros tantos, como André, crucificado com braços e pernas abertos, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, tantos homens e mulheres que foram sacrificados em arenas romanas para o divertimento e deleite carnal daquelas autoridades. Por que estas pessoas estavam dispostas a este sofrimento? Meus irmãos, elas morreram por algo que de fato acreditavam. Este é um dos pilares que sustentam o cristianismo do primeiro século. Homens não morrem por aquilo que não acreditam. Aqueles homens e mulheres morreram de forma dolorosa por algo que de fato acreditavam. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, aquele autor faz menção de ser aqueles homens dos quais o mundo não era digno. Eles foram abandonados, viviam nos antros dessa terra, mas eles viveram assim, sob essas condições, porque eram cheios de fé.
Eles acreditavam nas promessas de Deus. E sabe o que esses exemplos nos ensinam, irmãos? Que a nossa fé no Deus que é ao mesmo tempo Criador de todas as coisas e sustentador e redentor, não deve ser algo eventual, mas uma característica distintiva da nossa própria existência. Nós não podemos viver de fé quando nos é impelido uma enfermidade. Nós somos chamados a sermos convictos na soberania de Deus, inclusive quando as coisas não vão lá muito bem para nós. Nós continuamos, nós permanecemos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Existem promessas que nos alcançam, que devem gerar esperança e tranquilidade no nosso coração. E quando nós olhamos para a vida e o testemunho de Barnabé, nós percebemos alguém que era bom, cheio do Espírito Santo, e alguém cheio de fé. Irmãos, esta é a história de Barnabé. Esta é a história dos heróis da galeria da fé de Hebreus 11. Mas o que de fato muda a nossa vida é percebermos como tem sido a nossa história. Qual tem sido o nosso testemunho? Quais destas características distintivas de um verdadeiro cristão podem ser evidenciadas na nossa vida e no nosso testemunho particular? Assim como uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, por aquilo que ela produz. Um cristão verdadeiro é conhecido pelas marcas que os distinguem. Nós somos cristãos verdadeiros se existem em nós marcas distintivas de verdadeiros seguidores de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos sustente e que Ele nos permita sermos servos fiéis, bons, que produzem o fruto do Espírito, cheios do Espírito Santo como testemunhas de Jesus e cheios de fé como aqueles mencionados no capítulo 11 de Hebreus. Que nós sejamos achados, identificados, conhecidos e reconhecidos, apesar das nossas falhas. O texto não trata de perfeição, mas de entrega irrestrita. Barnabé não era perfeito, pecador como eu e você, mas apesar disso, características de um verdadeiro cristão podiam facilmente ser percebidas na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos permita possuirmos estas marcas distintivas de um verdadeiro cristão. Eu quero orar com você e eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus. Às vezes, irmãos, apenas vamos levando a nossa vida e não paramos para refletir a respeito do nosso testemunho, da coesão entre discurso e vida prática, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. É muito bom quando nós paramos para refletir a respeito da relação entre ortodoxia e ortodopraxia, entre o discurso e a prática. Nós só conseguiremos se dependermos totalmente de Jesus. Eu não sei como anda o seu coração e o seu relacionamento com Ele, mas de uma coisa eu sei: o Senhor nos permite recomeçarmos. O Senhor nos permite, irmãos, estarmos na sua presença e caminharmos com Ele a despeito das nossas dificuldades. Deus querido, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Pedimos que o Senhor faça de nós servos fiéis a Ti. Que tenhamos, ó Deus, características marcantes, distintivas de cristãos verdadeiros.
Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor quando a nossa fé for provada. E em sendo testada, Deus, por esse mundo cético, sejamos aprovados diante de Ti, na ação do Teu Espírito e para a glória do Seu nome. Permita, ó Deus, que apesar das nossas fraquezas, nós possamos ser como luzeiros, que embora não tendo luz própria, reproduzem a luz que vem do Senhor, e que assim o Teu Evangelho alcance mais pessoas. Dá-nos a graça de sermos como aqueles irmãos chamados de cristãos. Em nome de Jesus. Amém.